dos assuntos tratados por Cristo no Sermão do Monte, aqui especificamente na sua conclusão, ele falando sobre a justiça, juízo, tanto quanto a ação humana e especialmente quanto a ação divina, mas tratando ainda de como podemos detectar a evidência, ter a evidência da verdadeira fé, da verdadeira conversão, dos verdadeiros filhos do reino, né, através de suas ações, daquilo que Jesus chamou de fruto, né? A consequência, o resultado, a evidência de uma vida transformada. Então nós vamos ver o capítulo 7, do versículo de número 21 até o 23. Capítulo 7, 21 a 23, ainda falando sobre como detectar os falsos líderes, os falsos mestres, os falsos doutores, os falsos pastores, e como também aplicar esse princípio para a autoavaliação, né, de que se temos verdadeiros sinais de uma vida transformada pelo poder do Senhor, pela presença de Cristo em nós. E ele fala então de que nem todos que professam a fé ou manifestam poder espiritual indicam pertencer verdadeiramente ao reino de Cristo, né? Professar a fé, confessar a Cristo e ter sinais miraculosos não são provas cabais de verdadeira conversão, mas o que Jesus chama de fruto, né? É necessário haver evidência de uma vida transformada. Diz aí o texto, versículo 21 a 23, diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações. Amém. Depois de Jesus então falar sobre os falsos profetas, os falsos líderes, e que apesar de sua capacidade de enganar, de dissimular, de mentir, Jesus diz que é possível detectar a falsidade, é possível detectar que são mentirosos, que são falsos, numa convivência e numa avaliação de seu comportamento, de sua fala, de sua vida, à luz das Escrituras, à luz do padrão de julgamento, à luz do princípio de julgamento justo, que é a palavra de Deus, que é a lei do Senhor, que é a palavra, o Evangelho de Jesus Cristo. Porque, como alguém já disse, é possível enganar muitas pessoas por muito tempo, mas é impossível enganar todo mundo o tempo todo, né? Então o próprio Jesus, de alguma forma, vai confirmar isso, que é possível detectar os falsos, é possível detectar os mentirosos, analisando-os à luz da palavra de Deus. E aqui Jesus Cristo vai mostrar que, na realidade, nem todos que confessam e professam fé e têm sinais da presença poderosa do Espírito, ou de poder sobrenatural, ou de dons, são necessariamente verdadeiros discípulos de Cristo. O que atesta a veracidade de um filho de Deus, de que é um convertido de verdade, um filho do reino, vai além da mera confissão e de manifestação de poder, apesar de que a profissão, a confissão da fé é um elemento importante do salvo. Jesus fala da profissão de fé, Jesus fala da presença do Espírito Santo otorgando dons para a edificação da igreja, porém estas coisas não são os elementos determinantes para atestamento de uma fé verdadeira, certo? Essas coisas precisam estar atreladas especificamente àquilo que é a maior evidência, que são os sinais de uma vida transformada na identificação com Cristo. Por isso que os reformadores, especialmente os puritanos, diziam que
a santificação, uma vida de santidade, a busca por santificação é a maior evidência de salvação, porque a santificação é a parte visível da salvação, é a salvação se mostrando, né? Então, os sinais de uma vida transformada, o fruto de uma vida transformada, da presença do Espírito transformando essa vida em Cristo, é a maior evidência de verdadeira salvação. Então Jesus Cristo vai dizer exatamente isso. Por que às vezes a gente é enganado? Por que as pessoas enganam, os falsos mestres enganam? Porque as pessoas buscam a evidência errada, né? Como a presença do Espírito produzindo dons extraordinários, né? Os dons miraculosos, né? O movimento carismático, aquilo que o indivíduo fala, né? Os seus discursos bonitos, isso não pode ser evidência final. Então Jesus Cristo diz exatamente isso. Nem todos que me chamam de Senhor, né? Ainda ele usa uma expressão reforçadora, Senhor, Senhor, né? Nem todos que me chamam de Senhor verdadeiramente são meus servos, apesar de que Jesus disse que era necessário confessá-lo. Como nós vemos, por exemplo, no Evangelho de Lucas, vejamos aí, Lucas mostra que Jesus Cristo exigiu a confissão pública em relação a Ele. Ou seja, faz parte da fé, faz parte da salvação, a confissão pública, confessar que Jesus é Senhor, confessar que crê em Jesus Cristo. Ele disse, mas o que é que Jesus está dizendo aqui? Que é possível fazer isso sem ser verdade. Mas de maneira verdadeira, quando a fé chega verdadeiramente, também é necessário uma confissão verdadeira. Mas é possível fazê-la de maneira mentirosa, certo? Então vejam, Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 8 e 9. Jesus Cristo fala que é uma exigência, de que Ele exige que aqueles que recebem a fé nele, que aqueles que passam a crer em Jesus, que o reconhecem como Senhor e Salvador, tornem isso público. Daí o entendimento da doutrina reformada, da Igreja Presbiteriana, de que a profissão pública de fé é uma exigência necessária, é uma coisa que faz parte da exigência de Cristo para nós, mas que as pessoas podem fazer isso sem ser verdade. Essa não é a evidência final, mas é uma manifestação legítima e correta e exigida. É como o batismo. O batismo é a prova de que o indivíduo é salvo? Não necessariamente, mas é algo que deve estar relacionado à vida do salvo. O que crê deve desejar e buscar o batismo como uma forma de testemunho público, de manifestação pública de algo que ele acredita ter acontecido em seu coração pela fé, que é a sua limpeza pela união com Cristo. Agora vejam aí, Lucas 12, versículos 8 e 9. Digo-vos ainda que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Versículo 9. Mas o que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Então Jesus coloca a profissão, a confissão da fé, a confissão de que crê nele, a confissão de que ele é Senhor, eu creio que Jesus é Senhor e Salvador sobre minha vida, é uma exigência da fé verdadeira. Mas é possível, Jesus está dizendo, mas nem todos que dizem isso é verdade. Mentirosos ou pessoas enganadas podem confessar Jesus, que Jesus é Senhor, que Jesus é o Cristo, que crê em Jesus Cristo, sem isso ser verdade. Uma verdade de um coração transformado. Então, a primeira coisa que Jesus está dizendo, o salvo confessa e precisa confessar, mas nem todo que confessa é verdadeiramente salvo. Então, é necessário atestar a confissão, é necessário ir além da confissão, é necessário analisar a relação da confissão com a vida. Daí Paulo dizer em 1 Coríntios que
não devemos chamar de irmão todos que simplesmente dizem que creem em Cristo, que é crente, mas que vivem dissolutamente, que vivem uma vida de pecado, que vivem sem sinais de regeneração e de santificação. Paulo diz: com os tais nem comais, não vos associeis com aqueles que dizendo-se irmãos, esse dizendo-se irmãos implica que esse indivíduo fez uma profissão pública, fez uma confissão pública, que esse indivíduo se apresentou crendo em Cristo, se apresentou falando que acreditava no que o Evangelho diz sobre Jesus Cristo. Mas Paulo diz: faça uma relação entre sua confissão pública e sua vida, e seu comportamento, sua maneira de falar, de viver, seus valores vividos e defendidos. Analise, faça uma relação, porque pode ser mentira a sua confissão. Mas a confissão é uma exigência ordenada por Cristo, ratificada pelo apóstolo Paulo, o maior evangelista do cristianismo, quando ele diz lá em Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10, veja, Romanos 10, Paulo confirmando, reafirmando aquilo que Cristo disse, colocou a confissão como uma exigência para a expressão da fé verdadeira. Mas Jesus disse: falsos também podem fazê-lo, então vão além disso. Vejam aí, Romanos 10, versículos 9 e 10. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Paulo vai além, Paulo ainda vai mais profundo do que Cristo nessa descrição, mostrando que uma confissão de fé, ela de fato está relacionada à salvação. Se confessar, será salvo. Mas não é a confissão sozinha. Veja que Paulo faz uma relação da confissão como uma verdade de um coração regenerado. Ele diz assim: com o coração se crê e com a boca se confessa. Quando há conexão entre o que se diz e uma verdade no coração, se de fato o que se está professando é uma realidade do que se é, do que se aconteceu, então Paulo diz: é sinal de que esse indivíduo é um salvo. Então, com o coração, quando a fé chega no coração, regenerando, justificando, produzindo uma união com Cristo, então esse indivíduo deseja tornar público, deseja transformar em palavras o que ocorreu em seu coração. Então Paulo diz que há uma relação entre a fé salvadora como uma verdade sobrenatural, como uma verdade mística subjetiva no coração, transformando-se em algo objetivo, em palavras confessadas. Então veja que ele coloca então há uma relação entre a fé como uma realidade subjetiva no coração, a fé como uma realidade confessada com os lábios e a fé como uma realidade vivenciada, experienciada nos atos, no testemunho, que é o fruto. Então Paulo diz que essas três coisas precisam estar relacionadas. Elas podem ser fingidas, mas quando elas são verdadeiras, elas precisam estar todas relacionadas. A fé que chega no coração se transforma em palavras nos lábios e uma verdade de vida transformada, em comportamento e em ação. Então, quando o que se confessa é uma verdade que se crê no coração, Paulo diz: essa confissão é verdadeira. Mas Jesus diz que é possível fazê-lo de maneira mentirosa, apenas de lábios. E o próprio Jesus Cristo denuncia os fariseus, dizendo que com o profeta Isaías, o Senhor já havia denunciado a hipocrisia, a mentira, a falsa conversão, a falsa adoração a Deus, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas me reprova com o coração. Ou seja, ele fala da adoração, ele fala dos votos, do que o povo dizia nas cerimônias, nos cultos, na liturgia, na música, principalmente no que se cantava nas caminhadas, no deslocamento da casa para o templo, quando esse povo cantava ao Senhor, dizia assim: esse povo me honra com os lábios, mas não é verdade no seu coração. Que é possível falar coisas certas sobre Deus
sem isso ser verdade em nossa vida, verdade em nosso coração. É possível fazer confissões sobre Deus, é possível falar verdades doutrinárias, verdades bíblicas, sem isso ser verdade em nosso coração, sem isso ser verdade em nossa vida. É isso que Jesus está dizendo. Os falsos também podem falar coisas certas, podem afirmar coisas certas. Então, devemos, para analisar, para descobrir, para ter certeza, para ter segurança na relação com essas pessoas e alguma confiabilidade na relação espiritual com elas, Jesus diz que é necessário ir além da confissão. Então, nem todos que me confessam são realmente meus servos. Então, pode haver mentira. E nem todos que realizam poder, sinais miraculosos, nem todos que têm dons carismáticos são verdadeiros filhos de Deus. Então, a confissão e poder espiritual não significa necessariamente conversão. Veja que Jesus Cristo vai além, mostrando então isso, dizendo: nem todos que me dizem Senhor entra no reino, pertence ao reino, mas o que faz a vontade do meu Pai. Então aqui, qual é a exigência? É a obediência. Qual é o sinal verdadeiro de uma fé autêntica? É uma crença no coração que se transforma em palavras e que se mostra na obediência ao Senhor. É a obediência, é a disposição de obedecer a palavra do Senhor, é o fruto da santidade, da santificação, que é a evidência. É tanto que Jesus, quando ele fala aqui da reprovação daqueles que se apresentarão no dia do juízo, dizendo que confessaram Jesus, que realizaram sinais usando o nome de Cristo, Jesus vai dizer: eu não vos conheço, não há relação espiritual com vocês, e vocês praticam a iniquidade, são ímpios, são ímpios não regenerados, são mentirosos, são pessoas que falaram de coisas que não eram verdades em suas vidas. Então veja, nem todo que me diz Senhor entrará no reino, mas o que faz a vontade. E muitos naquele dia eles devem estar fazendo referência ao julgamento final. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome? Em teu nome não expelimos demônio? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. É óbvio que a Bíblia diz que Deus distribuiu dons, e especificamente no dia dos apóstolos, dons de uma quantidade extraordinária, associado à revelação da palavra, o processo revelacional, né? Dons revelacionais e relacionados a eles, como profecia, línguas, revelações, sonhos, cura, libertação de demônios, que estava especificamente relacionado à revelação da palavra através dos apóstolos. E Jesus vai dizer que muitas pessoas podem realizar esses sinais, podem fazer essas coisas, usando o nome de Jesus, sem ser crente. É o próprio Cristo que está dizendo isso aqui. Muitos vão dizer assim: mas nós não usamos o teu nome, né? E aí me vem à mente um personagem bíblico que representa muito bem isso, que é Judas, que é o próprio Judas. Porque Judas é chamado por Cristo para ser apóstolo de Cristo. Judas recebe instruções diretas de Cristo. Judas se apresenta como discípulo de Cristo junto com os 12 e aqueles 70 que foram enviados para realizar sinais e prodígios em nome de Jesus Cristo. Jesus faz um dia de laboratório, um dia de prática daquilo que ele está ensinando, de exercício de poder que estaria sobre eles. Jesus Cristo outorga poder, transfere poder para ser usado em nome dele, como um treinamento para os discípulos. E aqueles 70, que certamente Jesus faz isso, amplia além dos 12, porque eles serão utilizados após Pentecostes para serem diáconos, evangelistas. Muitos daqueles evangelistas faziam parte daqueles 70. É possível que Estevão e Filipe tenha feito parte daqueles 70 e já havia recebido um poder extraordinário do Espírito Santo não para ser apóstolo, mas cooperar com os apóstolos, com dons apostólicos debaixo da autoridade apostólica, como você vê Filipe fazendo isso,
né, realizando cura e outros sinais extraordinários e maravilhosos como cooperador. Então ele diz assim, Judas, por exemplo, Judas está entre estes 70 junto com os 12, que recebe instrução direta de Cristo, que confessou a Cristo, que falou de Cristo com as pessoas, porque Jesus os enviou para pregar, Jesus os enviou para testemunhar a respeito de Jesus, compartilhar da mensagem do reino que Cristo estava ensinando a eles, e invocassem o nome de Cristo para realizar sinais e prodígios, para curar enfermos, expulsar demônios. Então, Judas é um exemplo disso, de alguém que confessou o nome de Cristo, que falou de Cristo, que se identificou com Cristo, que se apresentou como discípulo de Cristo, que falou dele como seu Senhor, que fez sinais em nome de Jesus Cristo, mas que era um falso apóstolo, era um ímpio, era alguém que essas verdades não estavam em seu coração. Os frutos não foram tão fáceis de detectar pela convivência e pelo disfarce, mas o próprio Jesus disse que ele tinha atitudes de quem era um ímpio, que tendo a bolsa roubava, que sendo tesoureiro da escola apostólica roubava, que tinha motivações ambiciosas, avarentas, quando se tratava da questão de ajuda aos pobres. Então o próprio Jesus disse que havia indícios e haviam manifestações da impiedade de Judas mesmo entre eles. Então Jesus disse que muitas pessoas que usaram o nome confessaram o nome de Cristo, usaram o nome de Cristo, manifestaram poder em nome de Cristo. Alguém disse, mas pode não ser real esse poder. Não, pode ser real. Pode ser real. Pode ser disfarce do próprio Satanás, ou como pode ser obra do próprio Espírito Santo, otorgando dom e autoridade, porque isso não está necessariamente ligado à salvação, mas um poder que pode ser compartilhado para exatamente enganar as pessoas, ou para mostrar para elas que elas devem ir além destes sinais, porque eles não são os determinantes. Jesus disse que a árvore não é conhecida por virtudes, a árvore é conhecida pelos frutos. Não é se ela é bonitinha, não é se ela tem uma boa copa, não é se a folha é bonita, não é se a flor é cheirosa ou bonita, mas a identidade da árvore está no seu fruto. Então Jesus está dizendo assim, não é o que o indivíduo diz, apesar do que dizer, apesar do que se diz ter importância, não é só o que se diz, não é só o poder que se manifesta, porque falsos e mentirosos também podem ter poder otorgado pelo próprio Deus para fins dos mais variados, inclusive enganar. Mas o que evidencia realmente é o quanto há de identificação com Cristo, de evidência da presença de Cristo na vida, o fruto, que essa é a identidade. E onde está a nossa identidade como cristão? Na relação com Cristo, produzindo elementos do caráter de Cristo em nós. É isso. O que é que devemos procurar em alguém que confessa Cristo? Sinais da identificação com Cristo. Se há elementos identificadores da presença de Cristo nele. E Paulo dá alguma indicação disso quando ele fala em Gálatas, né? Gálatas no capítulo 5, ele vai dizer os aspectos positivos. Mas antes de chegar nos aspectos positivos, gostaríamos de ver em 2 Timóteo, alguém abre e lê para nos ajudar, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 19, 1 João 2, 4, esses dois textos mostrando que aquilo que Jesus disse que confessar não é suficiente, é necessário mostrar a obediência, e a obediência aqui no aspecto negativo é odiar o mal, se afastar do mal, né? Amar o bem e odiar o mal, como evidência da presença de Cristo, ter um desejo crescente de romper com o pecado, é uma das evidências de verdadeira conversão, né? Então o próprio Jesus Cristo vai mostrar isso. Vejam aí em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 19, quem achou ler? Entretanto, firme fundamento
testamento de Deus permanece, tendo este selo. O Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, aparte-se de toda injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ó, coisa interessante. O Senhor sabe quem são os seus. Agora, como é que eles se mostram, como é que as pessoas sabem quem são os do Senhor? Aquele que confessa Jesus se afasta do que é pecaminoso. Você confessa, lembra que lemos João, 1 João disse assim: Deus é luz, a luz aí é símbolo da pureza, da perfeição, da justiça de Deus. Aquele que está na luz deve andar na luz, ou seja, a luz começa sobre nós na regeneração e vai tornando-se plena, vai aumentando na santificação. Então, essa ideia de a luz regeneradora produzindo luz santificadora. Caminhar na luz é isso, é ter um processo, um progresso de santificação, de iluminação de Deus, dissipando as trevas, dissipando o pecado, aumentando a minha identidade com Cristo. Então ele diz assim, aí João vai dizer duas coisas interessantes, ele diz assim: quem diz que está na luz e não anda na luz, ou seja, não tem sinais de uma caminhada de santificação, é mentiroso. Então ele vai dizer, ele vai colocar isso na prática. Aí ele vai dizer assim: quem vive no pecado, quem vive praticando o pecado sem qualquer consciência disso ou desejo de rompimento com o pecado, ele diz assim, é sinal de que não há luz nele. Quem conhece a luz não vive no pecado. Quem conhece a Deus não pode viver no pecado. Comete o pecado, mas ele não deseja progredir, continuar, ter prazer contínuo no pecado. Ele vai desejar romper com o ciclo pecaminoso, com a prática pecaminosa. Ele vai se sentir incomodado com isso. Aí João fala de duas coisas. Tanto é mentira dizer que já alcançamos perfeição nesta vida, né? Que João diz assim, quem é mentiroso, aquele que diz que não tem mais pecado, que a luz já se torna plena neste mundo, mas ela só se torna plena quando a obra se completa em nós. Mas também é mentira dizer que conhece o Senhor e vive na libertinagem, e vive na prática do pecado sem qualquer desejo de romper com Ele. Essas duas realidades são mentirosas. Não se alcança a perfeição nesta vida e não se vive na libertinagem, na prática obstinada no pecado, se conhece a Deus. Então ele diz, os que conhecem a Deus têm uma luz inicial de pureza e uma caminhada progressiva de pureza. Então ele diz assim, quem conhece a Deus já foi iluminado pelas verdades que libertou da escravidão do pecado, que libertou da culpa do pecado, que regenerou ele e que o coloca em uma caminhada de santificação com o Senhor. Por isso ele diz, o meu desejo é que não pequem, mas vocês não têm como deixar de pecar, como não pecar neste mundo. Mas o pecado de vocês vai ser tratado pela graça de Deus, porque vocês vão buscar esta graça e ela já está providenciada, se confessarmos os nossos pecados. Ele é fiel e justo. Não vos esqueçam, tem um advogado junto ao Pai. Então ele fala que é inevitável para o crente pecar, mas este pecado vai sempre ser tratado na graça do Senhor e ele nunca ficará sem querer ser tratado. Ele vai buscar este tratamento. Então, o crente, aquele que conhece a luz do Evangelho, não vive nas trevas e nem acha que já conhece e já está em plena luz. Essa é a ideia de João. Então, o texto que foi lido de Timóteo, ele diz exatamente isso. Deus já sabe quem são os seus. Ele não espera o estágio final para dizer, eu vou ver aqui quem vai ser meu ou quem não vai ser. Né? Que Deus não espera o resultado da obra para dizer finalmente quem é dele e quem não é. Ele já o conhece pela sua presciência, pela sua soberania e pelo seu decreto, porque ele já nos predestinou, já nos conhece antes de existirmos. No seu plano eterno, na sua mente eterna, ele já nos conhece em nossa condição final. Porque o que estamos observando não importa para Deus, no sentido de que ele não depende disso. Importa para nós. Nós é que estamos vendo o desenrolar do plano de Deus. Ele já o vê como algo, ele já se relaciona como algo acabado, pleno, completo, porque ele já se relaciona conosco em Cristo, certo? Então o que é que acontece? Ele diz, ele já conhece os que são seus, mas como é que eles se fazem conhecidos no mundo? Aqueles que confessam ao Senhor, aparte-se do mal, aparte-se do que é pecaminoso. Aí João ainda falando sobre isso, 1 João capítulo 2, versículo 4, alguém leia, por favor?
Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Então João está repetindo as palavras de Cristo, que nem todos que me dizem Senhor entrará no reino, porque aquele que faz, o que entra no reino, o que realmente pertence ao reino, é aquele que me chama Senhor e me obedece como Senhor, e obedece as minhas palavras. A continuação vai falar isso. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Muito bom. Aí ele vai dizer assim, como é que eu sei que eu estou em Deus e Deus está em mim, que Cristo está em mim, eu estou em Cristo? Ele diz assim, é o desejo pela obediência, e quanto mais eu desejo e busco a obediência à palavra do Senhor, isso vai confirmando, que nós vamos ver até isso no domingo pela manhã, a questão da certeza de salvação, né? Da segurança da salvação e certeza dela. Ele vai dizer, a minha busca, o meu desejo por obediência vai sendo usado pelo Espírito Santo para a confirmação da minha fé. Aí, veja que ele diz isso aí, para o aperfeiçoamento do amor de Deus em minha vida, ou seja, aquele amor inicialmente derramado está sendo está produzindo o aperfeiçoamento da minha vida, está me aperfeiçoando, está me purificando, me limpando em Cristo Jesus. Então ele diz assim, a obediência é sinal e meio, é sinal de que eu pertenço ao Senhor, de que há uma presença do Espírito Santo, e o meio pelo qual eu sou confirmado nessa fé e fortalecido nela, para a prova de que estamos nele, né? De que estamos sendo aperfeiçoados no seu amor. Então Jesus Cristo disse, é mentira confessar, me chamar de Senhor e não me tratar como Senhor. Então aquela ideia até arminiana pentecostal de que é possível alguém confessar a Cristo e não se submeter a Ele como Senhor, isso é impossível. Todo crente tem Jesus já como Senhor. Não existe alguém que crê em Jesus como Salvador e não crê como Senhor. Isso não existe. Se eu não creio e não trato Jesus como Senhor, Ele não é Salvador. Veja que Ele mesmo diz isso. Me chamar de Senhor e não me obedecer como Senhor significa que Ele não é meu servo. Então não existe esse negócio de que alguém crê em Jesus como Salvador, mas não crê como Senhor, que crê que Jesus salva e leva para o céu, mas não deseja obedecer a sua palavra. Isso é mentira. Jesus diz que isso é mentira. Não tem como eu desassociar. Quando eu creio em Jesus Cristo, eu creio nele como Salvador e Senhor. Não existe que eu creio em parte. Eu posso não me comportar, eu posso não me submeter a Cristo como Senhor, mas a minha fé já é desta natureza, isso é rebeldia, desobediência. Eu posso não estar tratando Jesus com a dignidade de Senhor, mas se eu tenho a fé verdadeira, eu vou me converter, eu vou me arrepender e me submeter ao senhorio de Cristo. Não existe fé para salvação e fé para submissão. A fé salvadora é a fé da submissão a Cristo. Quando o Espírito Santo me convence que Jesus é Salvador e Senhor sobre minha vida. Tem essa dicotomia de Salvador e Senhor. É Salvador ou Senhor, Salvador e Senhor das nossas vidas. Paulo sempre usa essa expressão, aquele que é Salvador e Senhor das nossas almas, das nossas vidas. Então não tem esse negócio, fulano já é crente, mas nós vamos ensinar ele a submeter a Jesus como Senhor na sua vida. Mentira. A se comportar como, né? A ter consciência maior disso, mas a fé já é dessa natureza. Não tem uma fé, um outro tipo de fé, não. Precisa agora crer que Jesus é Salvador. Não, né? Precisa tratar e se submeter a Jesus, parar de rebelar-se contra Cristo. Toda vez que a gente desobedece, a gente está insurgindo contra o senhorio de Cristo. Mas isso não significa que não somos crentes, significa que nós somos fracos, desobedientes e servos que precisam ainda de ser ensinados, tratados e transformados pelo seu Senhor. Então Jesus diz que chamá-lo de Senhor é evidenciado na disposição de obedecê-lo como Senhor. Então não obedecer a Cristo como Senhor não significa que eu sou um salvo fraco, significa que eu sou um não salvo, um ímpio, um não regenerado. É isso que Jesus está dizendo, né? Então ele diz, a obediência à sua palavra, ao seu senhorio, é evidência de confissão verdadeira e de presença real do Espírito Santo em mim.
Então, não são os dons do Espírito que evidenciam a fé verdadeira, mas os frutos da presença do Espírito produzindo um caráter de Cristo em mim. Essa é a maior evidência. Então não é falar em línguas que é o dom, que é a evidência da presença regeneradora do Espírito Santo, de ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é ser cheio da evidência de vida relacionada com Cristo. É ser cheio de Cristo, cheio da Escritura, cheio do Evangelho de Cristo que produz caráter de Cristo e união com Cristo. Veja que Paulo diz isso em Gálatas, 5, versículos 16 a 26. Alguém lê aí, Gálatas 5, 16 a 26. Então Jesus disse que muitos iriam confessá-lo, fazer sinais miraculosos em seu nome, e no dia do juízo seriam testados e analisados como falsos. Por quê? Porque faltaria a evidência de verdadeiros servos do Senhor, de fé verdadeira, que se evidencia numa confissão e numa vida santa. Então ele diz, veja que ele vai dizer assim: não vos conheço. Falta identidade, identificação com Cristo, relacionamento com Cristo. Não sei quem é você. Veja que no texto de Timóteo ele falou assim: o Senhor sabe os que lhe pertencem. Ele diz assim: vocês não têm relação espiritual comigo, não conheço vocês, não sei quem são vocês, não há relação verdadeira comigo. E pelo contrário, eu não conheço vocês e vocês se comportam não como alguém que me conhece, mas como meus inimigos, como filhos do meu inimigo, Satanás. Vocês praticam a iniquidade, vivem na prática da iniquidade, do pecado. São não regenerados, ímpios. Veja aí, Gálatas 5, de 16 a 26. Quem achou, leia. Agora, porém, andai no Espírito, jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Paulo disse assim: todos nós praticamos essas coisas, mas Paulo diz assim: o não regenerado, ele vive disso, ele pratica, isso é parte de sua identidade, de seu caráter, ele pratica isso, ele vive isso aí. Mas os que conhecem a Cristo mortificaram a carne. Eles praticam isso, mas não vivem nesta. Eles podem cometer estes atos, mas não vivem nesta prática. Não vivem na prática. Este comportamento é substituído por um comportamento santo, que identifica com o caráter de Cristo, que aí é as virtudes que ele colocou aí. Virtudes relacionadas a Cristo. Por isso que é fruto do Espírito, ou seja, resultado da presença regeneradora do Espírito, produzindo um caráter cristão, o caráter de Cristo em mim. Produzindo evidência. Então ele diz assim: essas são as evidências de que realmente pertencemos. O texto, João diz assim: quem pratica essas coisas não pertencem ao reino, não fazem parte do reino. Quem vive na prática do pecado não vive no reino. Mas podem fingir, podem dizer que sim. Mas Paulo diz: mas é o fruto, é a evidência da presença do Espírito que vai mostrar se ele de fato é do reino de Cristo. Então, a confissão é importante. O Espírito nos outorga dons, especialmente os permanentes na igreja, mas a maior evidência da nossa vida de que somos cristãos é o quanto há do caráter de Cristo em nós.
da presença santa de Cristo, da identificação com Cristo, do amor, da fé, da esperança, da transformação, dos sinais de uma vida que está sendo transformada na identificação com Jesus. Essa é a verdadeira evidência de que pertencemos ao reino do Senhor. E que este é um critério para avaliarmos a nós mesmos. Toda a nossa confissão, toda a nossa experiência de vida cristã deve ser levada para a análise do crivo das Escrituras. Será que há evidências reais da presença de Cristo, de uma fé salvadora, verdadeira em minha vida? O quanto de Cristo há em mim? O quanto do caráter de Cristo há evidenciado na minha maneira de pensar, de falar, de viver o mundo, de me relacionar com a realidade? Então, é isso que Cristo está dizendo. Isso serve para os seus discípulos, mas também para eles atestarem os líderes, as pessoas, para não lançar as pérolas aos porcos, para não permitir que o nome de Cristo seja blasfemado, vituperado e ridicularizado, para a santidade da igreja, para o progresso do reino do Senhor, denunciando os falsos, confrontando as pessoas para que elas deem reais evidências de Cristo em suas vidas, para relacionamento, para a santificação da igreja, para a defesa do nome de Cristo, para que o reino cresça de maneira saudável, de maneira que o nome de Cristo seja realmente honrado. Então, este julgamento de observar o comportamento, de procurar os frutos da evidência da vida de Cristo, isso deve ser feito em nós e também com os que nos cercam. É isso que Jesus está dizendo. É dessa maneira que seu reino vai crescendo e sendo tratado e progredindo no mundo, né? Pessoas que nós conhecemos que se dizem cristãos e a gente percebe que não há nenhuma evidência de ser país. Será que você não está se enganando não e tentando enganar as pessoas? Peça a Deus que realmente converta seu coração. Você acha que seu comportamento, sua maneira de ser evidencia alguém que conhece realmente a Deus, a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida? Até para ajudarmos as pessoas, até para ajudar os nossos irmãos, até para confrontar as pessoas para que elas não enganem ou fiquem enganadas. Então o próprio Cristo coloca isso como algo necessário. Claro que fazemos isso com todas as nossas limitações de conhecimento, de poder, de autoridade, e Cristo fará isso com autoridade final e conhecimento pleno e justiça plena, mas que devemos, com todas as nossas limitações, fazer isto também. Julgar de maneira bíblica, começando em nós, e principalmente aqueles que exercem autoridade sobre nós. Está vendo que essa ideia de pastores protegidos pelo princípio da unção, da redoma do ungido, isso não existe. Eles devem ser avaliados à luz da palavra do Senhor, sim. Critério bíblico, sim. De vidas realmente transformadas e comprometidas com o reino de Cristo, sim. É isso que Jesus está dizendo. Não podemos simplesmente receber a orientação e a palavra de alguém que se diz mestre, pastor, e profeta ou apóstolo, só porque ele diz que é. É isso que Jesus está dizendo. Dizer que é fácil. Fazer algum sinal miraculoso também, isso é possível. Mas cadê os frutos da vida de Cristo? Da presença de Cristo, da identidade com Cristo, do comprometimento com Cristo, da presença santa de Cristo nesta vida. Então que Deus, meus irmãos, nos dê graça, nos ajude a usar este princípio, este critério, primeiro em nós mesmos, colocando diante de Deus a nossa vida, nos avaliando à luz do padrão do Senhor. Não devemos desejar ser melhor que as pessoas, mas sermos perfeitos e verdadeiros em Cristo, aos olhos de Deus, de sermos de verdade aquilo que Ele nos chamou para nós sermos em Cristo Jesus. Que Ele, pois, nos abençoe. Amém.